Olá, sejam muito bem-vindos. Este material é uma análise aprofundada do Caderno de Estudos de número 9, do incrível projeto ENAC Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. Hoje, a gente vai desvendar a jornada completa de um título no registro de imóveis. Vamos falar sobre prenotação, qualificação e o processo de dúvida. É basicamente todo o caminho que um documento percorre, desde a sua entrada no cartório até virar de fato um registro definitivo. E é esse caminho que garante a segurança jurídica de um imóvel, o pilar de tudo. E para começar, vamos direto ao ponto com um dilema clássico. Imagina só a cena: duas escrituras de compra e venda do mesmíssimo imóvel para pessoas diferentes chegam no cartório no mesmo dia. E aí, quem tem o direito? A resposta para essa pergunta, pessoal, é a razão de existir de todo o sistema que a gente vai destrinchar hoje. Para organizar nosso bate-papo, a gente dividiu essa jornada em 5 etapas bem claras. Primeiro, a corrida pela prioridade, para entender como a velocidade define o direito. Depois, o guardião da legalidade, onde a gente vai ver o papel fundamental do registrador. Em seguida, os novos prazos legais, que, olha, mudaram o jogo completamente. Vamos passar também pelo caminho da dúvida, que é o que acontece quando há um impasse. E para fechar com chave de ouro, pontos-chave para concursos, com foco total no que as bancas adoram cobrar. Vamos mergulhar nisso? Ok, então vamos começar pelo ponto de partida de tudo, a corrida pela prioridade. Nesse universo, tem uma palavra que define quem ganha e quem perde: prenotação. É ela que garante o seu lugar na fila e, mais importante, blinda o seu direito. Pensa na prenotação, ou protocolo, como se fosse um carimbo de data e hora que congela o tempo e diz: eu cheguei primeiro. Na prática, é o ato de lançar o título no livro 1, o famoso protocolo. Esse lançamento gera um número, uma senha sequencial, e é esse número que trava a prioridade. É a pura aplicação daquele princípio em latim que a gente estuda, prior tempore potior juri, ou seja, quem chega antes bebe água limpa, ou melhor, tem a preferência do direito real. Simples assim. O processo é bem direto, sem mistério. A parte interessada apresenta o título no balcão, o oficial lança esse título no protocolo e pronto. A partir daquele exato momento, a prioridade está garantida. Se qualquer outro título sobre o mesmo imóvel chegar um segundinho depois, ele vai ter que esperar na fila o desfecho do primeiro. Mas atenção, muita atenção aqui. Essa garantia de prioridade tem prazo de validade. E é neste ponto que o professor Lessa destaca uma mudança crucial trazida pela Lei 14.382. O prazo agora é de 20 dias úteis. Esquece aquela contagem antiga de dias corridos. Se dentro desses 20 dias úteis as exigências não forem cumpridas, a prenotação perde a força, ela caduca. Essa contagem de dias úteis, hoje em dia, é uma das maiores armadilhas em provas. Fica a dica. Certo, o título foi protocolado, a prioridade está garantida. E o que acontece agora? A gente entra na segunda fase, a qualificação registral. É aqui que o registrador de imóveis veste a capa de guardião da legalidade. A qualificação em bom português é a análise jurídica do título. O oficial vai pegar aquele documento e passar um pente fino, verificando se está tudo de acordo com a lei e com os princípios do registro, como o da continuidade, por exemplo. E o ponto crucial aqui, gente, é a autonomia do registrador. Ele não é um mero carimbador, não. Ele tem o dever funcional de fazer essa análise com base na sua própria convicção jurídica. E essa análise tem pesos diferentes, viu? Em títulos extrajudiciais, como uma escritura pública comum, o oficial analisa tanto a forma quanto o mérito do negócio. Agora, quando o título vem do judiciário, a análise é mais restrita. O registrador não vai rejulgar a decisão do juiz, claro, mas ele precisa e deve conferir os requisitos formais e, principalmente, se aquela ordem judicial respeita os princípios registrais. Por exemplo, uma ordem de penhora sobre o imóvel que não está no nome do devedor, isso fere o princípio da continuidade e, com certeza, não pode ser registrado. E se o oficial encontra algum problema? Ele emite a famosa nota devolutiva. E aqui entra um princípio fundamental para a eficiência do sistema, o princípio da unitariedade da nota devolutiva. A lei é claríssima e proíbe o fatiamento de exigências. Ou seja, o registrador tem que apontar todos os problemas de uma só vez, por escrito. Isso garante agilidade e boa-fé, e evita que a pessoa fique presa num ciclo sem fim de correções. E por falar em agilidade, vamos para a nossa terceira sessão, que trata de uma das maiores, se não a maior revolução recente no direito registral, os novos prazos legais. Isso tudo veio com a lei do SERP, a Lei 14.382 de 2022. Podem acreditar, o relógio dos cartórios mudou completamente.
Esse slide resume a regra de ouro da nova era do registro de imóveis. Atenção máxima aqui, porque é o tipo de detalhe que bancas como a FGV simplesmente adoram cobrar. Depois da Lei 14.382, a contagem de prazos mudou para sempre. Agora, tudo, absolutamente tudo, é contado em dias úteis. Prenotação, qualificação, processo de dúvida, tudo mesmo. E qual é o novo prazo geral para a qualificação? 10 dias úteis. A partir do momento em que o título é protocolado, o oficial tem 10 dias úteis para ou registrar o título ou emitir a nota devolutiva com todas as exigências. E a lei foi além. Ela criou uma espécie de fast track, uma via expressa para situações mais simples e corriqueiras. São só 5 dias úteis para registrar, por exemplo, uma escritura de compra e venda sem nenhuma cláusula especial, ou para reanalisar um título que voltou com as exigências já cumpridas. O objetivo é muito claro: dar mais velocidade ao que é rotineiro e desafogar o sistema. Certo, mas e se a pessoa que apresentou o título não concorda de jeito nenhum com as exigências do oficial? E se ela tem certeza de que a recusa foi indevida? É exatamente aqui que a gente entra no clímax dessa jornada, o chamado caminho da dúvida. O processo de dúvida é um procedimento administrativo, mas que termina com uma decisão judicial. O fluxo é basicamente este. A pessoa interessada, inconformada, pede ao oficial que suscite a dúvida. O oficial, então, prepara o caso com suas razões e notifica a pessoa para que ela se defenda se quiser. Com ou sem defesa, o processo vai para o Ministério Público, que dá um parecer e finalmente chega nas mãos do juiz, que vai decidir quem tem razão. E o mais importante, durante todo esse tempo, a prenotação fica lá, congelada, garantindo a prioridade até o fim. E como a gente está na era dos prazos em dias úteis, essa tabelinha aqui é fundamental. O apresentante do título tem 15 dias úteis para apresentar sua impugnação. O Ministério Público tem 10 dias úteis para dar seu parecer. E o juiz, em tese, tem 15 dias úteis para proferir a sentença. Esses são os prazos processuais que precisam estar na ponta da língua. A decisão do juiz pode ter dois resultados. Se a dúvida for julgada procedente, significa que o juiz concordou com o oficial. A recusa estava correta, a prenotação é cancelada e vida que segue. Agora, se for improcedente, significa que o apresentante tinha razão. E aqui vem um detalhe crucial que derruba muita gente em prova. O registro não é automático. A pessoa interessada precisa reapresentar o título para que o oficial, agora sim obrigado pela decisão, faça o registro. E agora chegamos à nossa última sessão, e talvez a mais importante para a preparação. Os pontos-chave e aqueles alertas estratégicos que o professor Marcelo Lessa sempre faz questão de destacar. É a hora da revisão focada. É um momento de atenção máxima. Vamos falar agora daqueles detalhes, daquelas pegadinhas que, se não estiverem bem claras, podem custar uma questão valiosa na prova. Vamos lá! Primeiro ponto clássico de prova. O registrador não tem legitimidade para recorrer da decisão da dúvida. Se o juiz disser que ele estava errado, acabou a discussão para ele. Ele não é parte no processo, ele é o aplicador da lei. Segundo, como já falamos, mas vale a pena repetir 1000 vezes, a vitória do interessado na dúvida não gera registro automático. O título tem que ser reapresentado. E terceiro, um ponto que gera debate, mas a posição majoritária é clara. O processo de dúvida serve para questionar a recusa de atos de registro. Para atos de averbação, o caminho correto seria o pedido de providências. Para fechar, 3 regras de ouro que precisam ser memorizadas. Primeira, a decisão na dúvida tem natureza administrativa. Isso significa que ela não impede que a discussão seja levada depois para a justiça comum, numa ação própria. Segunda, durante todo o trâmite da dúvida, a prenotação fica estendida, fica valendo, protegendo a prioridade até a decisão final. E, por fim, a tal da dúvida inversa. É um mecanismo que a prática criou, não está na lei, para quando o oficial se recusa a iniciar o processo de dúvida. Nesse caso, a própria parte interessada leva o caso direto ao juiz. E para sintetizar tudo que a gente conversou, a citação do professor Marcelo Lessa é simplesmente perfeita. Todo o processo, desde a prenotação até a possibilidade de dúvida, é o alicerce da segurança jurídica nas transações imobiliárias. Ou seja, cada etapa, cada prazo, cada princípio que a gente analisou aqui existe com um único propósito: proteger o direito de propriedade de uma forma que seja eficaz e previsível para todo mundo. E terminamos com uma reflexão para todos nós. Na era das transações instantâneas, do Pix, do digital, esse processo detalhado, cheio de etapas, é uma salvaguarda essencial ou é um obstáculo burocrático que precisa ser ainda mais simplificado? A lei do SERP modernizou os prazos, mas até onde a gente pode ir sem sacrificar segurança?
Fica aí o pensamento. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!